fabulosa história do hospital, da Idade Média aos dias atuais. Então, esse livro aqui, ele se dá em um hospital francês, no ano de 1118, durante a Idade Média, né? Então, a primeira parte que fala sobre como que era a história dos hospitais durante a Idade Média. Só para frisar aqui que a Idade Média ela inicia mais ou menos no ano de 476 e vai até 1453. Tá, isso na Europa. E por que eu digo na Europa? Porque não existiu Idade Média para países da América, tá? E da África também não. Tá? Vou explicar isso depois por quê, né? Vou explicar por quê. Mas, enfim. Esse livro, ele conta basicamente sobre como eram os procedimentos cirúrgicos e os procedimentos padrões, né, na época da Idade Média, feito pelos profissionais da área da saúde. Então, assim, ele conta vários relatos. Então, se trata de inúmeros relatos que ele vai enumerando ao longo da narrativa, né, e vai demonstrando ali como que eram feitos os procedimentos. Então, e quem era que realizava eles? Primeiro, é muito importante ressaltar que os hospitais eles eram vistos com maus olhos. Assim, eles eram vistos com um olhar assim, receoso e preconceituoso. Porque na época as pessoas acreditavam que os hospitais eram lugares para mendigos e pobres. E também para pessoas que eram consideradas insanas. Por que isso? Porque na época os hospitais eles eram bastante precários. E quem tinha uma condição financeira mais elevada pagava, né, para os médicos irem em casa para cuidar de suas enfermidades, principalmente quando se trata de partos. Então, as parteiras, que na verdade eram freiras, elas iam em casa e faziam o procedimento. Porque havia muitas mulheres que elas preferiam ter filhos na rua mesmo do que nos hospitais. Porque na época era muito precário e era muito... E, por exemplo, quem fez os procedimentos cirúrgicos primeiramente eram barbeiros. Tá, isso mesmo, eram barbeiros, literalmente. Então, era assim, algo bem peculiar, não é mesmo? E quem eram as enfermeiras, parteiras, eram freiras, né? E alguns padres também, eles eram os médicos também, alguns padres, eles se dispunham a ser médicos, a ter o treinamento para ser médico. Então tinha muito um teor aí religioso por trás, né? Toda uma crença, um aparato religioso por trás disso, né? Por trás dos hospitais, por trás dos procedimentos cirúrgicos e por trás da administração, né, dos hospitais, eram padres, né? Então, isso é bem interessante de se ressaltar. Então, ele fala assim de várias enfermidades que, por exemplo, ele fala da varíola, né, que dizimou cidades inteiras. Infelizmente, a gente pode fazer paralelo aí com o coronavírus, né,
da Covid-19, que está dizimando, que está levando várias vidas aí, né? E nesse momento os hospitais estão sendo procurados, não é mesmo? E agora essa visão má, né? Essa visão ruim, cheia de estigmas sobre os hospitais vem sendo diminuído cada vez mais, porque a tecnologia vem sendo usada em larga escala, né? Nos hospitais, nas clínicas, em procedimentos cirúrgicos. Então, isso é incrível, né? E isso está contribuindo para que as pessoas confiem um pouco mais, assim, né? Nos procedimentos, ao mesmo tempo que está havendo um distanciamento entre o profissional da saúde e os pacientes, né? Está acontecendo um distanciamento. Isso é um fato, que está ficando cada vez desumanizado e ficando cada vez mais robotizado, vamos dizer assim, principalmente nos países desenvolvidos. Então, aqui ele conta como que era feito cada tipo de procedimento cirúrgico. Então, como que eram feitas a decepação de um membro, né? Como que era feito, como que o parto era feito, como uma consulta de prevenção para as mulheres, que elas estavam, uma consulta de prevenção e uma consulta para acompanhar o desenvolvimento do feto, que seria o pré-natal. Como que isso acontecia? Então ele conta em detalhes que eram procedimentos bastante desconfortáveis e um tanto rudimentar, eu diria. Então, assim, é muito importante que vocês leiam esse livro, porque vocês vão entender como que era o olhar das pessoas na época para com o hospital, para quem ia aos hospitais, quem frequentava os hospitais, sabe? Quem eram as pessoas que faziam os procedimentos na época. Então ele fala muito, dá muito detalhe sobre isso. Ele explica um caso bem interessante, por exemplo, de uma jovem que ela era bastante bonita, atraente, e ela tinha uma doença que era grave, né, pra época, que era, ela estava com varíola, e ele não fala se ela morre ou não, mas eu não sei, ele não deixa isso claro, mas tem uns outros casos em que realmente a varíola toma conta do corpo da pessoa e que ele acaba falecendo. Ele fala de vários procedimentos que ganharam êxito ao longo da história, por exemplo, a pasteurização, né, de Pasteur. Ele fala da descoberta da penicilina, que foi uma grande descoberta, como que se deu, né, que foi por acidente, né, ele deixou as placas de Petri ali na mesa, lá no laboratório, e acabou que o fungo, ele foi lá e consumiu ali aquelas bactérias que estavam ali nas placas de Petri para o experimento, e então se descobriu a penicilina, do fungo penicillium, né? Então isso é bastante interessante, né, de se ressaltar. E aí ele conta sobre tudo isso, né, como que eram realizados os experimentos. Então é fantástico esse livro. Ele conta alguns casos, como que foi, tem até
um procedimento aqui que ele traz, né? Ele traz uma história de um caso em que tinham os bebês azuis, que eles eram cianóticos, né? O famoso caso de cianose, que bebês nasciam com essa condição, né? Cardiovascular, né? Uma cardiopatia muito grave e que teve uma médica, cirurgiã cardiovascular, que acabou desenvolvendo uma técnica para curar esses tipos de bebês, tá? Que nasciam cianóticos. Isso já mais pra frente, já havia passado já anos, né? Já não está falando da Idade Média mais, tá? Já é da Idade Moderna. E na Idade Moderna ele vem fazendo um paralelo, né? Vem fazendo uma linha na história da medicina, né? Então ele vai montando uma linha do tempo e vai contando os marcos históricos e conta casos ali que envolvem esses marcos, como a descoberta da penicilina, como eu disse, como os bebês cianóticos, como a varíola e vários outros acontecimentos que teve. Então é muito bom esse livro, gente, eu recomendo muito. A gente pode fazer uma analogia com os hospitais aqui no Brasil. Não durante a Idade Média, por quê? Porque a Idade Média aqui no Brasil, ela não... meio que não existiu, assim, o tempo cronológico ele existiu, mas não como ela aconteceu na Europa. Por quê? Porque na Europa teve todo um processo, tá? De fechar, da queda do fechamento dos portões e das construções de muralhas, né, para afastar os bárbaros, até a abertura e a invenção do comércio. Quando acontece a invenção do comércio e acontece que volta a circulação de moedas, isso no final da Idade Média, os grandes comerciantes, eles vêm para cá, né, para a América do Sul e também para a África. Acontece a partilha depois mais tarde da África, né? Mas voltando aqui para a América, eles vêm para a América durante o fim da Idade Média. E aí que aqui começa a ser país na visão europeia, né? Aqui começa a ser uma região que vai se desenvolvendo, mas na verdade ela só foi explorada, né? Mas a Idade Média aqui, ela não acontece como na Europa, certo? Então, o primeiro hospital, ele foi fundado em 1539 e foi inaugurado em 1540, certo? Então, assim, já havia acabado a Idade Média, já estávamos na Idade Moderna, isso, tá? E na época, assim como na Europa, aqui sempre o hospital sempre esteve alicerçado em mitos religiosos, né? E em crenças religiosas muito fortes. Então, eles acreditavam que as pragas, eles eram vindas do céu. Então, Deus estava punindo aquela população. Deus estava punindo com o desenvolvimento de uma doença. Então, a cura também, ela era divina. Eles aboliam procedimentos indígenas, por exemplo, de que eles curavam com ervas medicinais e conhecimentos ali conhecimentos
por experiência, de você ter uma experiência, de você saber que aquela planta ela é boa para determinada enfermidade, que ela vai curar determinada doença, que ela vai aliviar uma dor. Então tinha muito isso, né? Então a crença religiosa ela era muito disseminada e acabava aí atingindo a medicina principalmente, né? Então, aqui mesmo no Brasil, vários procedimentos eram realizados também por freiras e por padres. Claro que tinham, depois vindo da Europa, médicos que eram formados, né? Aí já foi bem diferente, né? Porque teve, assim, muito preconceito ainda, né? Com curandeiros. Eles aboliam, né? Eles exterminavam essa classe, né? Então, eles tinham muito preconceito. Os hospitais também, né? Eles eram bastante difamados, né? Isso é verdade, sim. E o primeiro hospital, o nome do primeiro hospital aqui no Brasil foi o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Olinda. Olinda, isso mesmo. Então, o primeiro hospital brasileiro a ser construído foi em 1539 e foi inaugurado em 1540 em Olinda, Pernambuco, isso mesmo, gente. E os procedimentos lá também não eram os mais bem vistos pela sociedade. O que acontecia lá dentro não era algo assim, né, que as pessoas queriam. Então, também não era... as pessoas não frequentavam muito os hospitais. Elas, na verdade, elas fugiam, né, de lá. Tinha muito isso, né, porque aconteciam casos, assim, muito estranhos, né? E um tanto negligentes dentro desses hospitais. Se acontecia na França, quem dirá aqui, né, na época, que inauguraram o primeiro hospital. Mas a medicina vem avançando, né? Então, isso é bem interessante, né? Então é isso, gente. Esse é o livro. Eu vou ler para vocês aqui um pouquinho, né, sobre a fabulosa história do hospital da Idade Média de hoje. Aqui já tem a capa, né, aqui um corvo representando a Idade Média, dizendo nós cortamos. E aqui um médico representando a idade atual, né, os dias de hoje, que é nós curamos, né. E aqui todo o procedimento, né, de copos decepados, aqui tem todo um aparato, né, tecnológico que abarca, né, isso de ser algo atual, né, de ser algo apreciado, né. Então, vamos ler aqui. Lugar de cura ou lugar de morte? Desde tempos imemoriais, a humanidade sempre enalteceu e assombrou-se com aqueles que tinham o dom da cura. E na milenar história de como se aprendeu a tratar as doenças e aflições físicas, o hospital, tal como concebemos hoje, é uma evolução recente, como se verá neste livro. Tudo começa quando a instituição hospitalar não passava de um enorme depósito de peregrinos, doentes e mendigos. Ninguém em sã consciência gostaria de chegar perto de um hospital. E nobres e ricos eram tratados em casa. De lá para cá, ao longo de quase 1,4 mil anos, houve um lento, mas também incessante e intenso combate contra a morte por doenças. Este processo constitui uma verdadeira e monumental saga, recheada de histórias e anedotas riquíssimas. Grandes gestos, descobertas geniais e da incrível participação do acaso na evolução da medicina, da qual um dos exemplos mais impressionantes é a descoberta da penicilina.
Veremos também a história do pior dos males que assolou a Terra, a peste. A terrível palavra traduzia a derrota do ser humano no tratamento dessa doença, que se acreditava divina, enviada para punir os pecadores, e de fato liquidou milhões. A descoberta da anestesia, da vacina e a luta de Louis Pasteur para implantar métodos de higienização e esterilização em ambientes e materiais hospitalares. Isso e muito mais está aqui, nesta literalmente fabulosa história do hospital. O tema é quase que um pretexto encontrado pelo autor para presentear o leitor com instigantes histórias que dizem respeito à vida de todos nós. Pois se hoje temos um enorme aparato médico-tecnológico a nos proteger, e em constante evolução, é porque um longo, árduo e complexo caminho foi trilhado por mulheres e homens que deixaram um rastro de humanidade e sacrifício para que todos vivam mais e melhor. Então é isso. Então, Jean-Noël Fabian é cirurgião cardiovascular no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris. Tá certo? Professor de História da Medicina na Universidade de Paris. É autor de inúmeras publicações científicas e do livro 30 Histórias Insólitas. Não, gente, tá em francês. Então, os autores são Jean-Noël e Fabienne. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, porque eu sei que vocês vão se emocionar com essa história. Ao mesmo tempo, vocês vão ficar encantados, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição para vocês. É isso. Aproveitem.